passada, nós chegamos a avançar um pouco até o capítulo 2, uma pequena introdução do capítulo 3, e hoje, se Deus permitir, concluir a exposição desta carta a Tiago. Só para fazer um breve apanhado, nós afirmamos que esse Tiago aqui não é o Tiago apóstolo, porque o Tiago apóstolo foi assassinado a mando de Herodes Agripa I, em Jerusalém, e não podia ser certamente o autor, porque esta carta foi escrita depois da morte dele. Nós teríamos um outro Tiago, mas também ele não teve expressão, pelo menos registrada, e muito provavelmente também não foi esse Tiago. Então esse Tiago aqui é o Tiago irmão de Jesus, que vem a ser convertido depois da ressurreição de Cristo, e vai se tornar um líder da igreja de Jerusalém. Nós tratamos também que esta carta foi escrita a um povo amado de Deus, mas não um povo isento de luta, porque é endereçada às 12 tribos que estavam na dispersão. Dispersão, um povo que foi mandado embora da sua terra, perdendo suas propriedades, suas casas, está aí perambulando, perseguido, sem norte, seguro, mas protegido por Deus. Então, nós tratamos até o capítulo 3. Agora nós vamos até o capítulo 2. Hoje nós vamos continuar a exposição a partir do capítulo 3. Uma das coisas mais importantes a entender em Tiago é que Tiago é a carta chamada de Provérbios do Novo Testamento. É o livro mais prático do Novo Testamento. É por isso que o próprio reformador Lutero não entendeu muito bem essa carta e a chamou de carta de palha. Até chegando a pensar mesmo que Tiago estaria em contradição com o apóstolo Paulo, quando Tiago escreve o capítulo 2, mostrando que a fé precisa ser provada pelas obras. E é claro que se Paulo diz que a causa da salvação é a fé, causa instrumental, a evidência da salvação são as obras. Então não há contradição entre Paulo e Tiago, porque Paulo está olhando para a causa, é pela fé. Tiago está olhando para o resultado, é as obras que provam. Então, se você tem fé, esta fé não é apenas um conceito, não é apenas um assentimento intelectual. Esta fé, ela é prática, porque se você crê em Deus, isso tem que ser evidenciado na sua vida, no seu modus vivendi. Então essa é a tese de Tiago. Agora vamos para o capítulo 3. No capítulo 3, versos de 1 a 12, Tiago vai tratar de que uma maneira de você evidenciar seu verdadeiro cristianismo, sua verdadeira fé, é a maneira como você lida com a sua língua. E aqui está um problema seríssimo, né? Ele chega a dizer, no versículo 2, que se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. E eu pergunto a vocês aqui, alguém aqui poderia, em sã consciência, dizer, eu nunca tropecei no falar? Alguém aqui daria nota 10 para si mesmo, nesse quesito? Então, eu estou certo de que não há nenhuma área em que todos nós honestamente reconhecemos a nossa vulnerabilidade do que nesta área, o uso da língua. E aqui, Tiago vai tratar de 3 figuras para mostrar a importância da língua. Ele vai falar, em primeiro lugar, sobre o aspecto de que a língua tem o poder de dirigir. Em segundo lugar, ele vai falar sobre o poder da língua para destruir. Em terceiro lugar, vai falar sobre o poder da língua para deleitar. E veja comigo as 2 figuras que ele vai usar nos versos 3 e 4 para dirigir. Ele usa no verso 3 a figura do freio. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Então, por que você põe freio na boca do cavalo? É para dominá-lo, é para dirigi-lo.
Se você quer que vá para a direita, você inclina a rédea para a direita. Se vai para a esquerda, inclina a rédea para a esquerda. E ele obedece isso. Então, um pequeno instrumento na boca dele comanda, dá direção para ele. Toda a força desse cavalo é dirigida por esse freio. E aí usa no versículo 4 outra figura, a figura do leme, né? Observar igualmente os navios que são tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Ou seja, assim como o freio é para o cavalo e assim como o leme é para o navio, assim é a língua para a nossa vida. Em outras palavras, nós podemos dirigir a nossa vida por um caminho seguro, ou nós poderemos levar a nossa vida para um campo de desastre, dependendo da maneira como nós falamos. Já pensou um navio sem leme? Se jogando nas pedras? Seria um desastre. Quantos desastres, meus irmãos, por causa da língua? Quem fala de forma irrefletida, quem fala precipitadamente, quem responde antes de ouvir, quem é iracundo na sua maneira de dizer, quem não tem controle da sua língua, não tem controle do seu corpo. E vai ser um provocador de desastre. Mas agora notem comigo, nos versos 5 até o versículo 8, que ele vai usar outra figura. É o poder da língua não apenas para dirigir, mas é o poder da língua para destruir. Ele vai usar duas figuras, e eu chamo a sua atenção para elas. No verso de número 6, ele vai usar a figura do fogo. Do fogo. E no verso 5, a parte B, diz: vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Você já leu sobre isso, já viu sobre isso? Que às vezes uma guimba de cigarro pode incendiar uma floresta. Uma palavra dita de forma errada, de forma maliciosa, ela pode abrir um incêndio, começar um incêndio num relacionamento. Pode destruir gente. E essa é a ideia do fogo. Essa é a ideia do fogo. Olha o verso 6. Ora, a língua é fogo. Ela não diz que é como fogo, é fogo. É mundo de iniquidade. E no verso 6 diz: contamina o corpo inteiro. Não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Aí está dizendo o seguinte, que a língua não só destrói a vida física, terrena, do berço à sepultura, mas a língua, ela mesma, que representa todo o ser humano, é lançada no inferno. Ela pode levar o homem à condenação eterna, além de destruir a vida do homem aqui e agora. Esse é o poder devastador da língua, o poder destruidor da língua. Mas se você notar no verso 8, ele vai usar uma outra figura de destruição. Primeiro, o fogo. Segundo, o veneno. Olha o verso 8. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Tem veneno que mata, mas não mata tanto. Ele adoece o cara, ele deixa o cara capenga. Mas aqui não é um veneno qualquer, é um veneno mortífero, letal. E o que é curioso é que ele diz logo no verso anterior que o homem tem a habilidade de domar. O homem doma as aves dos céus, o homem doma os animais da terra, o homem doma os peixes do mar. Mas o homem não doma a sua língua. Curioso isso. A língua não consegue ser domada. E aí Tiago está mostrando com figuras vívidas sobre a importância de você cuidar da língua, até porque lá no capítulo 1, e você pode conferir isso, versículo 26, ele é contundente. Ele diz assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Então note você que cristianismo, fé cristã, religiosidade, religião, tem tudo a ver com a maneira como você usa a sua língua. Ah, eu sou um cara muito ortodoxo, mas a minha língua é solta, a minha língua não tem freios, a minha língua é descontrolada. Ou seja, você professa uma fé e nega a mesma fé.
Com a mesma língua que você professa, você destrói o que você professa. É o que Tiago está sugerindo para nós aqui. Mas ele vai usar uma terceira figura, agora no aspecto positivo. Ele dá duas figuras no aspecto. Uma não é nem negativa nem positiva, é apenas de diretriz. Freio e leme. A segunda figura é concretamente negativa, fogo e veneno. Mas agora ele vai usar outra figura, ele vai usar a figura da fonte do fruto. Olha a fonte aí comigo no verso 11. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é salgado? Segunda figura que ele vai usar agora, a figura do fruto. Versículo 12. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas e a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Então veja você que duas figuras aqui da língua. A primeira da fonte. Pensa você que Tiago escreve de um contexto de uma região árida, desertificada. Ele era natural, vamos dizer, natural não, ele exerceu sua liderança em Jerusalém. Jerusalém é um deserto. A entrada de Jerusalém é deserta. Fonte para aquele povo é um negócio espetacular. Quem está com sede, dessedenta. Quando tem água, toda a terra é terra boa. Então pense em você, a sua língua ser uma fonte, que traz alívio, que dessedenta, que alimenta, que refresca, que restaura. Agora pensa você num fruto, que tem sabor, que tem poder nutritivo. Ele está dizendo o seguinte, a nossa língua, em vez de ser veneno e ser fogo, ela pode ser uma fonte, ela pode ser um fruto. Ela pode ser abençoadora. Certa feita eu perguntei ao pastor Russell Shedd, que estava num congresso nosso, e qual era, na opinião dele, a maior evidência de um crente maduro. E ele respondeu, para mim a maior evidência de um crente maduro é ter a atitude que Jesus teve. Quando alguém chegava perto de Jesus, via de regra, essa pessoa saía com um ânimo novo, se tivesse disposição de ouvi-lo. Chegava o quebrado, ele era levantado. Chegava o arrebentado pela vida, ele era curado. Chegava aquele que pecou, ele era perdoado. Então a grande pergunta é o seguinte, como é que as pessoas saem de perto de você? Quando as pessoas conversam com você, 10 minutos, meia hora, 1 hora, saem mais animadas? Saem mais entusiasmadas? Saem com mais vontade de viver? Saem com disposição de recomeçar a vida? Ou depois que conversam com você, elas saem cabisbaixas, desanimadas, pessimistas, revoltadas? Essa é uma grande e oportuna análise a fazer da nossa própria vida, num autodiagnóstico. Mas notem vocês, um outro aspecto, eu termino aqui sobre a língua, é a questão da incoerência, às vezes, da língua, no verso 10. De uma só boca procede bênção e maldição. Aí ele vem um conselho. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Ele fala uma realidade, de uma mesma boca sai bênção e maldição, mas ele não concorda com isso. Ele não abona isso. Ele não diz que é assim que tem que ser. Mas pense você, alguém que canta um cântico de louvor a Deus, daqui a pouco fala um palavrão lá no pátio. Ou não precisa ser no pátio, pode ser lá no trabalho, ou no trânsito, né, quando você leva uma buzinada. Então como é que essa mesma boca canta glória, glória, santo, 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 e depois fala um palavrão? Aí Tiago diz, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Pois bem, depois de falar da língua, aí Tiago vai tratar um pouquinho sobre a questão da sabedoria. Olha o versículo 13 a 18. E eu pergunto a vocês, o que é sabedoria? Alguém pode me dar uma definição de sabedoria? Quem pode me ajudar? A palavra sabedoria significa, literalmente, olhar para a vida com os olhos de Deus. Olhar na perspectiva de Deus. Ter a mesma visão que Deus tem sobre tal assunto. A palavra sabedoria pode também significar o uso correto do conhecimento para os seus melhores fins. Porque ele usa duas palavras interessantes aqui. Quem entre vós é sábio e inteligente?
Inteligente e sábio é a mesma coisa? Não necessariamente. Se você pegar inteligente com uma capacidade e facilidade de entender as coisas e de destrinchar as coisas. Tem muita gente que tem uma mente brilhante, peregrina, ágil, versátil, capaz. Ele é inteligente. Você expõe um assunto para ele, ele domina aquele negócio rapidinho. Mas nem sempre o inteligente é sábio. Por quê? Sabedoria é o uso correto do conhecimento para os seus melhores fins. E aqui então, Tiago vai tratar conosco de algumas coisas. Primeiro, o contraste sobre a origem da sabedoria. A origem da sabedoria. Veja comigo aí, por gentileza, o versículo de número 15, depois 17. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Aí ele diz o verso 17, a sabedoria, porém, lá do alto. Então ele está dizendo que tem uma sabedoria que é de cima. Mas depois ele vai falar também de uma sabedoria que não é de cima, que é terrena, que é maligna, que produz efeitos desastrosos. Então a pergunta é, o que é sabedoria? Pensa comigo, camarada espertalhão. Vamos pegar aí esse pessoal que está sendo pegado com a boca na botija aí, do erário público. Quando o cara faz isso, o que ele pensa? Vou me aproveitar, eu sou esperto, vou tirar proveito. Essa sabedoria é o quê? Terrena. Essa sabedoria, na verdade, ela é um laço. Porque o cara que pensa que é esperto, que vai levar vantagem, daqui a pouco ele leva uma rasteira. E leva prejuízo. E perde o nome, perde a dignidade, perde os próprios bens. Essa sabedoria não é lá de cima, porque lá de cima, olha a característica dela, versículo 17. A sabedoria lá de cima é pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, tem bons frutos, é imparcial, ela não tem fingimento. Mas olha a terrena, versículo 15. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Quais as evidências dela? Versículo 16. Inveja, sentimento faccioso, confusão, toda espécie de coisa ruim. Então é hora de você botar o prumo em você e perguntar assim, eu tenho a sabedoria terrena ou a sabedoria do céu? A sabedoria de baixo ou a sabedoria lá de cima? Você está vivendo a vida cristã, você está fazendo escolhas, você está tomando decisões, você está entrando por portas abertas ou fechando portas que estão trancadas, ou que devem ficar trancadas. Como é que é a sua sabedoria nas suas escolhas, nas suas decisões? Terrena ou celestial? Essa é a questão que Tiago está levantando aqui. A partir de agora, capítulo 4, Tiago vai tratar como viver num mundo de guerras. E eu pergunto a vocês, você e eu estamos num mundo de guerras ou não? Estamos? Essa guerra é contra quem? Ok. Tiago está trazendo o campo um pouquinho mais para baixo, para as nossas lutas aqui. E aí vai dizer que nós estamos em guerra com nós mesmos, nós estamos em guerra com o nosso próximo, e nós estamos em guerra com Deus. Ele não está nem entrando naquele campo que vocês mencionaram. É claro que a nossa luta é contra, não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Mas Tiago está tratando de uma forma mais prática. Mais prática. Então nós vamos dar uma olhadinha aí, como é que é essa guerra. Primeiro, guerra contra as pessoas. Olha, por favor, versículo 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Está falando de relacionamentos interpessoais. Mas quem são esses vós aí? São os irmãos. Guerra dentro da igreja. Eu lido com o irmão, em vez de lidar com o irmão, eu lido como se ele fosse meu inimigo. Vocês acham que tem isso ainda na igreja de Deus? Tem. Mas veja mais.
Olha aí, por gentileza, versículo 11 e 12. 11 e 12. Você pode ler comigo 11 e 12? Vamos lá? Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Então tem duas coisas aqui, falar mal e julgar. Eu acho que a gente nunca fala mal dos outros, né? Quando você fala mal de alguém, o que está acontecendo? Você está se autoprojetando. Porque se eu falo mal de alguém, ao falar mal desse alguém, eu estou me colocando melhor do que ele. E ao me colocar numa posição superior a ele, eu já estou julgando. E eu não estou me colocando debaixo da lei, mas eu estou sendo juiz da lei, porque a lei me manda amar o próximo, como a mim mesmo. Olha como é que Tiago trata a questão prática, irmãos. Tiago está preocupado é o seguinte: como é que eu vivo aquilo que eu creio? Eu creio na lei, eu creio na palavra de Deus, creio na palavra de Deus. A Bíblia é a minha única regra de fé e prática. Ok, que coisa linda, que profissão de fé ortodoxa, que beleza, você é um crente exemplar. Ok, mas como é que você vive isso? Você fala mal do seu irmão? Se você fala mal do seu irmão, agora você já não obedece mais à lei. Então você está dizendo que a Bíblia é sua única regra de fé e prática, você está negando isso com a vida. E aí você está se colocando numa posição superior ao seu irmão, então você está julgando o seu irmão. Então a primeira guerra que Tiago trabalha aqui é a guerra com o próximo. Você não pode, na linguagem de Tiago, ter contendas, guerras entre vós. Nós somos um povo, nós somos uma família, nós somos um corpo, nós somos um rebanho. Falar mal do irmão é destruir a mim mesmo. Ele faz parte do mesmo corpo. Segunda guerra é a guerra não apenas contra as pessoas, mas a guerra contra nós mesmos. Nós mesmos. Olha aí, isso é autofagia. Olha, por favor, versículo 1, parte B. De onde vêm essas contendas, essas guerras, senão dos prazeres que militam na vossa carne? O que Tiago está dizendo? Que o problema das tensões interpessoais procedem de onde? Do irmão? Não, procedem de mim. Procedem desse laboratório de guerra, chamado coração. O problema, portanto, não é o outro, o problema sou eu. A fonte não está no outro, a fonte está em mim. E vejam vocês, senão dos prazeres que militam, que trabalham intensamente dentro de mim, na vossa carne. Na carne aqui é a nossa natureza pecaminosa. Esses prazeres aqui me levam a considerar melhor que o outro, a ser superior ao outro, a falar mal do outro, a julgar o outro. E eu quero que eu mesma prevaleça. Então eu entro em guerra com o meu irmão sempre que o meu irmão não atende a minha expectativa ou os meus interesses. Olha, pois não. Pois não. Ok. As duas palavras estão ligadas à mesma área, né? A cobiça, ela pode ser uma palavra até neutra, porque eu posso cobiçar, desejar, a palavra grega às vezes é a mesma, só o termo muda, uma coisa boa. Desejar ser santo, desejar andar com Deus, ardentemente desejar algo que seja positivo. Então a palavra às vezes é usada nesse contexto. Mas cobiça, num sentido negativo, pejorativo, é desejar ter o que eu não tenho. E às vezes desejar até com motivação errada. Inveja é quando eu olho para o outro
quero ser igual ao outro. Estou infeliz porque eu não tenho o que o outro tem, ou não sou o que o outro é. Estou mais infeliz ainda por ele ser o que ele é e ter o que ele tem. Eu não quero que ele tenha, e o que eu acho justo é que eu tivesse o que ele tem. Aí é inveja. Pois não. Então notem aqui a guerra contra nós mesmos, seguindo a leitura aí no verso 2 e 3. Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal para esbanjardes em vossos deleites. Então você nota que a relação com o outro, ela está errada porque o coração está errado. Cobiçando, invejando e chegando ao ponto mais radical de matar. Matais e invejais e nada podeis obter. E aqui, irmãos, tem outra coisa que, embora não esteja explícito no texto, mas no contexto da Bíblia é fato. Tem gente que tem e não tem. O que significa isso? Tem gente que tem, mas não tem prazer no que tem. É a pessoa que tem, mas não se satisfaz. É a pessoa que tem, mas não tem prazer no que tem. É o cara que vai para um restaurante e paga R$500 num prato de comida e come e ele não sente sabor na comida. Porque a comida desce para o estômago, mas o coração está em guerra. É o cara que veste uma roupa de grife, mas ele não se sente confortável dentro daquela roupa. É o cara que mora numa mansão, mas ele não tem paz lá naquela mansão. Ele dorme num travesseiro de pena de ganso, mas o coração, a mente dele está atribulada. Então esse é o problema. A paz interior é melhor do que a riqueza. Não adianta a pessoa adquirir com inveja, com guerra, com luta, com cobiça, com inveja, porque apesar da pessoa poder tomar posse daquilo, ele não tem prazer naquilo que tem. Terceira guerra é a guerra contra Deus. Olha aí comigo o versículo 4 até o versículo de número 10, ele vai tratando disso. Mas olha o 4 comigo. Vamos ler juntos? Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O que é mundo aqui? O que é mundo aqui? É a natureza que Deus criou? O que é ser mundano? É ir à praia? É usar batom? Cortar cabelo? O que é mundo aqui? Mundo aqui é um sistema de valores em oposição aos valores de Deus. É uma cosmovisão, a parte contrária à cosmovisão divina. É uma nova maneira de viver a vida, de encarar a vida. E aí, Tiago diz o seguinte, que você tem dois estilos de vida, aquele que o mundo dita e aquele que Deus estabelece. Se você viver dentro do padrão do mundo, você vai ser inimigo de Deus. Qual é o padrão do mundo? Ser esperto, levar vantagem, mentir para alcançar favores, corromper para se enriquecer, viver uma vida promíscua, não ter absolutos, tudo é relativo, tudo pode, nada é proibido. Se você pôr a sua mente, o seu coração nessa forma do mundo que não tem absolutos, você está em oposição a Deus. Você se constitui inimigo de Deus. Mas como assim? O verso de número 5 vai contrapor isso. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Olha de novamente, irmã, a palavra ciúme aí, usada positivamente. O que significa que Deus deseja-nos com ciúme? O que significa isso? Que Deus tem zelo por nós, nós somos dele, e Deus não nos divide com ninguém.
Deus não nos reparte com ninguém. Deus não quer ser dono da nossa vida de 30% ou de 90%. Ele quer que nós sejamos 100% dele. Então Ele anseia por nós por completo. Então, coração dividido, eu sou de Deus, mas também sou do mundo. É igual a igreja de Pérgamo. Algumas pessoas eram fiéis na igreja, mas outros estavam flertando com o mundo, flertando com as doutrinas de Balaão, flertando com a impureza, flertando com a vida promíscua. E então, o que acontece? A pessoa fica lá e cá, e Tiago diz, esse que quer ser amigo do mundo, vai ser inimigo de Deus. Não tem jeito de fazer as duas coisas. A relação com Deus é bilateral. Confira comigo aí. Versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Ou seja, Deus está sempre disposto e pronto para nos receber. Mas nós precisamos dar esse passo. Precisamos dar esse passo. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Deus não precisa ser reconciliado conosco. Ele estava em Cristo reconciliando-nos consigo. Porque sempre está disposto. Mas é preciso que você tome a iniciativa de se voltar para Ele. E quando você se volta para Ele, o pai já vai abraçar o filho que está chegando de volta. Essa é a ideia de Tiago aqui. Mas do ponto de vista da guerra, irmãos, o diabo não fica de fora também não. Porque olha o verso 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Olha que Tiago não manda temer o diabo. O que é que ele manda fazer? Resistir. Mas antes de resistir o diabo, o que é que ele manda fazer? Sujeitar a Deus. Porque se você não se sujeitar a Deus, você não tem força nem poder para resistir o diabo. Você não resiste o diabo na sua própria força. Você só consegue resistir o diabo quando você está debaixo da autoridade de Deus, quando você está vivendo na força do Deus onipotente. Pois bem, vamos à frente um pouquinho, e a partir do verso 13 a 17, Tiago vai tratar de como é que você conhece a vontade de Deus para a sua vida. E ele trata de 3 coisas aqui: aqueles que ignoram a vontade de Deus, aqueles que desobedecem à vontade de Deus e aqueles que obedecem à vontade de Deus. Primeiro vamos ver aqueles que ignoram. Olha o verso 13. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucro. Verso 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Aqui está uma coisa simples, irmãos, muito simples. Eu gostaria que vocês pegassem isso como hábito. Até na hora de escrever um e-mail, mandar uma carta, num papo informal. A pessoa pergunta assim, você vai viajar para o Rio de Janeiro amanhã? Aí você responde, vou. Se você puder ter o hábito de dizer, vou, se Deus quiser. Você vai na empresa amanhã? Vou, se Deus permitir. Você vai comprar a casa? Vou, se Deus permitir. Você vai comprar seu apartamento? Vou, se Deus permitir. Essa expressão, se Deus quiser, se Deus permitir, é não apenas um clichê religioso. É a compreensão que você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não tem domínio disso. Você não tem domínio disso. Você não pode afirmar, eu vou, eu faço, eu aconteço. Você não pode fazer isso. É ignorância da sua limitação. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, verso 15, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então, meu conselho para você é o seguinte, incorpore isso. Todo dia você manda um e-mail, todo dia, das decisões que você está tomando. Eu vou trabalhar, eu vou passear, eu vou sair de férias, eu vou para tal lugar, eu vou pregar em tal igreja, você vai atender aquela agência, você marcou com ele, vou, se Deus permitir.
Você vem amanhã? Vou, se Deus quiser. Não é clichê. Só parar um pouquinho. E se Deus não quiser, eu vou? E se eu ficar doente, eu vou? E se eu empacotar, eu vou? Não, você vai se Deus quiser. Agora notem a desobediência, versículo 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está o quê? Pecando. É o pecado da omissão. O pecado da omissão é um pecado de desobediência. Porque eu sei que eu devo fazer, mas eu não faço. E talvez, irmãos, não há pecado mais grave aos olhos de Deus do que o pecado da omissão. Eu não encontro, se vocês encontrarem e me falarem, eu vou ficar feliz. Mas o único pecado que a Bíblia fala especificamente no dia do juízo, e Jesus gasta um texto inteiro para tratar dele, é o pecado da omissão. Lá em Mateus 25, 31 a 46, quando ele vier na sua glória, vai se assentar no seu trono, vai julgar as nações, vai dizer aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Por quê? Porque eu estive com fome, estive com sede, estive nu, estive preso, estive doente, era forasteiro, e você não me assistiu nessas circunstâncias. Todos os pecados elencados aqui são pecados de omissão. Com sede não me deste beber, com fome não me deste comer, nu e não me vestiste, preso não foste ver-me, doente não me visitaste, forasteiro não me abrigaste. Pecado de omissão. Agora vamos ver os que obedecem. Olha o versículo 15. Pode ler comigo? Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Porque lá no versículo 13 ele diz: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Tem planejamento, tem alvos, tem projetos. O que é que faltou no planejamento, nos alvos e nos projetos? Submetê-los à vontade de Deus, à permissão divina. Isso é fundamental para nós. Tiago está tratando de coisas práticas. Vamos ao capítulo 5. No capítulo 5, versos de 1 a 6, Tiago vai tratar do poder do dinheiro. E eu acho, irmãos, e eu queria até que você lesse comigo, porque a sensação que eu tenho é que Tiago estava escrevendo a partir do dia 9 de abril de 2017. Vamos dar uma lidinha? Verso 1 a 6. Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras, que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens. E a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Eu pergunto a vocês, Tiago está condenando a riqueza aqui? Não. Não. A riqueza é pecado? Também não. Agora, o que Tiago está condenando aqui é o cara que ficou rico explorando o pobre. Ficou rico explorando os empregados. Ficou rico usando expedientes de opressão. Mas não só isso. O dinheiro que ele acumulou, que ele tomou do outro, de que maneira que ele tomou do outro? Defraudando o salário do camarada. O cara está lá trabalhando no campo dele, e em vez de pagar integralmente, ele retém parte. Aí esse coitadinho vai reivindicar seus direitos,
Só que os profetas menores tratam muito disso. Nas cortes, os juízes estão comprados e os poderosos prevalecem. Tendes condenado e matado o justo sem que ele vos faça resistência. O sistema está combinado, o sistema está comprado, o sistema está rendido. E aí, aquele que é explorado não tem chance, não tem vez, não tem voz, não tem condições de reverter a situação. Mas o que é que esse rico faz com esse dinheiro que ele pegou de forma ilícita daquele que trabalhou no seu campo e reteve o salário dele com usura, com injustiça, e que prevaleceu contra ele nos tribunais? Como é que esse rico vive? Olha aí comigo, por gentileza, enquanto o outro amarga uma situação difícil. Versículo 5. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Ou seja, Tiago está condenando a riqueza ilícita. Tiago está condenando a opressão ao fraco, ao trabalhador necessitado, que é usurpado nos seus direitos. E Tiago está condenando também o uso indevido da riqueza. Nota de rodapé, irmãos. Volto a perguntar: riqueza é pecado? Não. De quem é a riqueza que está na mão do homem? De Deus. Então, o pastor Orival fez propaganda do nosso livreto ali. Quando você entrega o dízimo, de quem é o dízimo? Quanto que é um dízimo? 10%. Quanto fica na mão do camarada que entregou o dízimo? 90%. De quem é esses 90%? Então a ética, é isso, vocês estão corretos. A ética da vida cristã, do cristianismo, não é apenas na forma de você ganhar, mas a ética do reino de Deus passa também em como você gastar. Não é pelo fato de você ter, no caso aqui, o dinheiro é ilícito. Mas imaginemos o contrário. Imaginemos que alguém tem muito e é lícito. Ele não roubou de ninguém. Ainda assim, ele pode usar de forma escandalosa nos prazeres e deleites, só para ele, o que ele tem? Pode ou não pode? Lembra você daquela parábola que Jesus contou do rico e do Lázaro? O homem que vivia regaladamente em banquetes, com vestes assim, de púrpura, na ostentação máxima. Há ali alguma sugestão ou denúncia que aquele homem ganhou aquele dinheiro ilicitamente? Não. Não. Os reformadores tinham uma frase que eu gostava muito: o mistério do pobre e o ministério do rico. Deus faz o rico, Deus faz o pobre. Para quê? Para que o rico seja generoso com o pobre e o pobre seja agradecido a Deus pelo rico. E desta maneira, não haja falta para o pobre e não haja avareza para o rico. Para quê? Para que o pobre reconheça a generosidade do rico e dê graças a Deus, porque o rico foi um instrumento na vida dele para supri-lo na sua necessidade. Esse é o projeto de Deus. Não é porque eu tenho muito que eu posso usar tudo que eu tenho nas mãos para o meu deleite, para o meu prazer, enquanto o meu próximo está do meu lado passando uma magrela. E eu não assisto. Essa é a teologia de Tiago. Vamos adiante para já caminhar para o encerramento. Versículo 7 ao versículo 11, Tiago vai tratar da paciência. Tem gente paciente aqui? Tem gente estressada aqui? Tem gente com os nervos à flor da pele aqui? Aí Tiago, que gosta de dar exemplos, Tiago é fantástico, Tiago é assim, extremamente pedagógico. Ele vai falar da paciência, versículo 7, sede, pois, irmãos, pacientes, até quando? Então não é paciência até amanhã não, varão. É paciente até Jesus voltar. E se Jesus não voltar antes, paciente até você empacotar. Paciente a vida toda. E aí ele vai dar 3 exemplos de paciência. O primeiro exemplo de paciência que ele dá, está no versículo 7,
é a paciência do lavrador. É bem verdade, irmãos, que hoje o contexto do lavrador é diferente daquela época. Porque hoje o camarada tem tecnologia, hoje não tem água, ele irriga, então já está um pouco diferente. Mas pensa no lavrador, daquele lavrador lá que precisa plantar, e ele planta na esperança de que vai chover. Se não chover, ele não colhe. Aí chove na hora que ele semeou, a planta cresce bonita, mas tem que chover na hora da planta granar o fruto, porque se não granar o fruto seca e ele não colhe. Mas pensa comigo naquele camarada antes que não tinha tecnologia, e na hora de colher o fruto não podia chover, porque senão o fruto melava também todo, estragava tudo, estava bonito o fruto, mas perdia também. Mas o lavrador, ao lavrar, ao semear, ele não administra isso. Ele tem que ter paciência para esperar o tempo certo, a estação certa, a providência certa de Deus. Então, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, tanta coisa que você e eu fazemos, que nós não administramos o futuro, nós não enxergamos na curva, nós não enxergamos no escuro, nós não administramos o amanhã. Você tem que ter paciência e esperar em Deus. Esperei confiantemente pelo Senhor. Essa paciência aqui. Aí, segundo, olha comigo. Mas vamos ler aqui a paciência do lavrador. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também, ele está aplicando, pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está o quê? Próxima. Está próxima mesmo? Então, quando que Jesus vai voltar? Eu não sei. Sei que está próximo. Porque para Deus um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Então, todo dia você tem que esperar. Aí ele cita o exemplo do profeta. Olha aí. Versículo 10. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Agora ele não fala só de paciência, ele fala mais o quê? Sofrimento. Ter paciência quando está tudo bem até dá, né? Mas ele fala agora de paciência e sofrimento. Os profetas falaram em nome de Deus, e os profetas nunca tiveram aplausos. Preste atenção nisso, os profetas não eram populares. Eles não frequentavam os banquetes palacianos. Eles enfrentaram resistência, alguns deles foram presos, alguns deles foram jogados num buraco, alguns deles foram mortos, alguns deles foram cerrados ao meio. Eles tiveram paciência no sofrimento. Então, se a coisa pegar, mantenha a paciência dos profetas. Mas ele termina essa linguagem da paciência no verso 11, trazendo à tona um outro personagem. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tens ouvido a paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Como é que foi a paciência de Jó? Quais foram os problemas que Jó enfrentou? Problema financeiro, problema de saúde, problema no casamento, problema dos filhos, problema com os amigos. Coisa básica. O cara era o homem mais rico da sua geração e o mais piedoso da sua geração. Aí vocês dizem, um homem desse não pode sofrer. Porque tem gente que acha que se você sofre, porque você não tem fé. Ou porque Deus não gosta de você. Ele era o homem mais piedoso e o mais próspero de todo o Oriente. Agora, quando a Bíblia diz que ele tinha paciência, o que seria essa paciência? Era a paciência estoica, de sentar num cantinho, trancar os dentes, ficar calado, aguentando firme. É isso? Também não. Também não. Porque ao longo do livro ele fez 3 coisas. Ele perguntou, ele se queixou e ele se defendeu. Então Deus, quando você está passando por uma prova, por um sofrimento, não inibe você e nem proíbe você de dizer, Deus está doendo. Deus, por quê?
Porque Deus conhece a nossa estrutura, Deus sabe que nós somos pó. O que Deus não aceita é que nós nos insurjamos contra Ele rebeldemente. Mas no fragor da tempestade é necessário até você abrir a câmara de horror do seu coração e desabafar. Foi o que Deus mandou Elias fazer quando estava naquela caverna querendo morrer. Elias, vem para fora aqui, filho, abre o bico, abre a boca, expõe aqui o que você está passando. É terapêutico com Deus. Leia os salmos, você vai ver muitos salmos de lamentos. Mas com paciência. Porque ele esperava em Deus. E Deus vem e restaura Jó de forma plena e completa. Mas vamos encerrar então. Tratando agora do último ponto, que é o poder da oração. Poder da oração, a partir do verso 13 até o verso 20. A primeira coisa que eu gostaria que você visse comigo, a necessidade de orar pelos que sofrem. Olha o verso 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça o quê? Oração. Então, oração e sofrimento é uma coisa que tem que estar ligada. Faça oração. Ele não está falando se você está sofrendo só você faça oração. Não. Se você sabe que alguém está sofrendo na igreja, faça oração por ele. A igreja é uma comunidade de intercessores. Aliás, faz parte, né, pastor Erival, do lema da igreja. É uma comunidade de intercessores. Nós oramos uns pelos outros. Em vez de falar mal uns dos outros, nós oramos uns pelos outros. Segundo, orar por mais quem? Além dos que sofrem? Pelos enfermos. Pelos enfermos. Olha aí os versos 14 a 16. Vamos juntos comigo? Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja, e esses façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então note você, que agora Tiago diz que não só os que estão sofrendo, mas os que estão enfermos. Porque você sabe que o sofrimento vai além da enfermidade. Tem gente que não está doente, mas está sofrendo. Não é verdade? Aqui ele trata de um fato curioso, nós chamaríamos de uma doença hamartiagênica. O que seria uma doença hamartiagênica? A palavra hamartia no grego é pecado. A doença hamartiagênica é aquela doença que é gerada pelo pecado. A Organização Mundial de Saúde diz que 50% ou mais das pessoas que passam por um leito de hospital, aquelas doenças são chamadas doenças psicossomáticas. Você sabe que as tensões da vida geram doença. E uma das tensões da vida, irmãos, são relacionamentos machucados, feridos, estresse, mágoa, ressentimento, amargura. Ou algum pecado que está lá no coração, corroendo, sedimentado, machucando, ferindo. E a pessoa não confessa. Ou às vezes um magoou o outro, feriu o outro, e está distante um do outro. Aí Tiago estabelece a questão de confessar e pôr os vossos pecados uns aos outros para serem curados. É nesse contexto que ele está dizendo. É nesse contexto que ele está dizendo. Mas se você perceber, no verso 14, ele fala de chamar os presbíteros da igreja. E estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Essa questão de ungir com óleo, talvez fosse matéria, né, pastor Ival, para um estudo inteiro, porque não dá para assim, passar de relance. Mas, só para um aperitivo rápido, quando fala em unção com óleo na Bíblia, você tem 3 tipos de unção. Cosmético, remédio e símbolo espiritual. Por exemplo, Jesus disse, quando você for jejuar, a hora que você for jejuar, lava o rosto. Passa um óleo na cabeça. Não dê impressão para todo mundo que você está jejuando, não.
Essa é a unção de cosmético. É a unção que Esther teve antes de se apresentar para o rei. A unção remédio, pensa na parábola do bom samaritano, quando ele aplicou sobre aquele homem que estava à beira do caminho, óleo. Esse óleo aí era terapêutico, o óleo, ele é terapêutico. Não era um remédio para todas as doenças, mas era um dos remédios da época. Mas existe a unção, que ela é a unção símbolo da presença de Deus, da bênção de Deus. Era a unção, por exemplo, no caso lá dos reis, né? Então, era uma unção espiritual. É curioso aqui que, embora meu entendimento é que é um símbolo espiritual, porque quem é chamado aqui para orar, não aplicar o óleo, não são os médicos, nem os enfermeiros, mas são os presbíteros, que são líderes, não de medicina, mas são líderes espirituais. Mas o que salva o enfermo não é o óleo. Olha comigo o verso 15. E a oração da fé salvará o enfermo. E note você que Tiago não está dizendo que você vai trazer todo mundo para a igreja, botar 1 litro de óleo no púlpito e passar um cruzadinho de óleo na testa das pessoas. Nem Tiago está ensinando que quando as pessoas vierem trazer o dízimo, fica um diácono da igreja aqui botando o óleo na mão do dizimista. Não, Tiago não está ensinando nada disso. Não está ensinando nada disso. Ele não está falando de unção a granel. Mas o que ele está nos dizendo é que a oração da fé é que salvará o enfermo. O óleo é um símbolo. Deus cura pela oração da fé. E esse aspecto, irmãos, é tão importante, sabe por quê? Eu sei que essa igreja aqui tem orado, e orado, e orado pelos enfermos. Louvado seja Deus, nós temos visto coisas tão lindas acontecer. Às vezes, aprova Deus levar. E quando Deus leva, nós não fracassamos na oração não, porque a Bíblia diz: se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos, quer pois vivamos, nós somos do Senhor. Você vai encontrar na galeria da fé, que Deus, pela fé, livrou uns da fogueira, das fornalhas, da boca do leão, a outros, pela fé, morreram e foram martirizados. Você encontra lá em Atos 12, que Tiago foi passado ao fio da espada, e Pedro foi levado para a prisão, e Deus o livrou da prisão. Mas por que Deus não livrou Tiago da espada de Herodes, mas livrou Pedro da prisão de Herodes? Aprove a Deus. Aprove a Deus. Livrar uns da morte, livrar outros na morte. Não era mais espiritual um do que o outro, nem Deus amava mais um do que o outro. Nós precisamos entender isso. Mas mais por quem devemos orar? Olha aí, por favor, versículo 19 e 20, nós devemos orar buscando a restauração dos desviados. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador de seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Então vamos entender algumas coisas aqui. Primeiro, a palavra converter. Eu converto alguém? Você converte alguém? Não. Então vamos entender converter aqui, que não é sinônimo de conversão teologicamente falando. O que seria esse converter aqui então? Trazer a pessoa de volta. Quem se desviou é um pagão? Um pagão não se desvia, ele já está desviado. Já é desviado. Falando de um irmão da fé, um irmão da igreja. Saiu da igreja. Você vai lá atrás dele. Você trabalha com ele. Você ora com ele, você fala para ele, você está do lado dele, você encoraja ele, e se você traz esse irmão de volta, diz o texto: sabei que aquele que traz o irmão de volta do seu caminho errado, salvará da morte a alma de quem? Desse irmão que tinha se desviado, e cobrirá a multidão de pecados. Pecados de quem? De quem foi lá atrás ou de quem estava desviado? Hein, pastor Arival? Ajuda aí. É de quem estava desviado, obviamente. Então Deus é o Deus que perdoa pecados.
Então você o quê? Você é um ministro da reconciliação. Você é um embaixador da paz. Deus confiou você ao ministério da reconciliação. É você quem vai. Diz, meu irmão, vão voltar. Vão voltar. Você caiu, você pecou, você entristeceu a Deus, você feriu a comunidade, tá, mas é hora, vão voltar. Aqui é a sua casa, aqui é a sua família. Você é bem-vindo de volta. Nós queremos você de volta. Como isso é terapêutico, irmãos? Como isso é terapêutico? Termino com o versículo 17 e 18. Quando Tiago vai dar para nós um exemplo da eficácia da oração. Você pode ler comigo versos 17 e 18? Vamos juntos? Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Agora vamos ler a parte B do verso 16. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Você pode relembrar comigo que pedidos Elias fez para Deus e Deus atendeu? Primeiro, ele pediu para não chover? Não choveu. Que mais? Que mais? Ele pediu para mais o quê? Não, só parar foi outro. Josué. Ele pediu para o menino da viúva ressuscitar. E o menino ressuscitou. Aí pediu para Deus mandar fogo do céu. Deus mandou fogo do céu. Aí pediu para a chuva voltar. E a chuva voltou. Alguém disse que Elias andava com a chave do céu no bolso. Abria ou fechava. É nesse contexto que a Bíblia diz, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Mas quem é o justo? É o que foi justificado. Então, nesse sentido, irmãos, tem pessoas que têm mais intimidade com Deus, você tem que admitir. Anda mais com Deus. Mas quem é justo? É o que foi justificado. Então, não tem oração poderosa. Não tem gurus de oração. Todo o povo de Deus que foi justificado pela graça pode orar e muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Oração não é apenas para você se sentir bem, uma calma interior, que gostoso quando eu oro. Parece que até um ambiente zen, né? Assim, ai que delícia. Não, oração, irmão, é algo revolucionário. Porque oração é você conectar o altar da terra com o trono do céu, é unir a fraqueza humana com a onipotência divina. Deus é soberano, e Ele pode agir sem você e sem mim. Ele pode agir sem oração, mas quis Deus, sendo soberano, agir por meio da oração do seu povo. É por isso que Tiago diz, nada tendes, porque nada pedis. Então, eu queria que você pensasse nisso. Deus colocou na sua mão uma fonte de poder, a oração do justo. Vamos orar? Ô, presbítero Milton, você pode orar por nós, meu irmão?